fazer pergunta. E pegando aqui o que a gente estava falando até, né? Uma constelação ali em grupo, né? O espaço precisa ser um espaço muito grande, né? Tem que ter muitos representantes. Como é que funciona? Quando eu comecei, eu achava que o espaço tinha que ser muito grande e sempre ter muitas pessoas. E aí você vai percebendo que não, tudo é adaptável na constelação, tanto é que a individual, por exemplo, é sentado numa mesa às vezes, ou a pessoa deita e fica numa posição confortável para que ela relaxe, e aí a gente vai reproduzindo mentalmente o espaço. Na constelação em grupo, é um espaço que acomode bem as pessoas, geralmente em círculo, onde cada um consiga se olhar, porque nem todas as pessoas que estão ali representam, a pessoa pode só assistir. E um espaço mínimo para que acomode os movimentos, né? Então, depende muito da quantidade de pessoas e não tem um número certo de pessoas que possam representar. Que a gente falou um pouco de alinhar expectativas, é uma das coisas que precisam ser alinhadas. Quando a pessoa fala, eu quero uma constelação em grupo, e às vezes cria uma expectativa de que assim, porque aí vai ter bastante gente para representar a minha família inteira, né? Pai, mãe, o cunhado que eu me dou mal, o padrasto, e aí você tem a expectativa de que a sua questão está relacionada a todas essas pessoas, porque a gente chama constelação familiar, né? Constelação sistêmica. E aí você fica já imaginando, criando uma expectativa de que, se é o teatro da minha vida, tem que ter representante para todos que fazem parte. E às vezes a gente chama grupos, eu tenho pessoas que, eu brinco que eu tenho pessoas que são fixas, que sempre vão, e tem algumas que não vão. Tem dia que pode ir mais gente, tem dia menos. É uma expectativa que eu tenho que controlar em mim aqui também, de calma, vai dar tudo certo e vai estar quem tem que estar. E eu já fiz constelação em grupo, que era um grupo de 3 pessoas, para representar a questão. E que às vezes a gente usa alguns artefatos, assim, alguns artifícios, que tá bom, ali voltando sempre, eu vou sempre colocar nos exemplos pai, mãe e você, porque é a família de origem, onde geralmente causam onde as questões têm origem, que pode vir de antes daquilo, mas que partem do nosso nascimento ali, das questões com pai e mãe. E tem só nesse grupo de 3, já tem uma pessoa para representar o constelado, o pai e a mãe. E se de repente tiver um irmão envolvido, às vezes eu pego uma almofada e falo, esse daqui está representando algo. E as pessoas vão olhar, os representantes olham e eles não veem uma almofada, eles realmente conseguem entender a energia, sentir a energia daquilo, o que aquilo está trazendo e falar, isso me incomoda, eu quero abraçar, eu quero pegar, eu quero me distanciar, e aí eles vão fazendo um movimento em cima disso. Posso usar isso para explicação? Às vezes esse tipo de coisa acontece na constelação e é muito interessante porque faz parte. A constelação ele traz justamente uma das ordens do amor da constelação, tudo faz parte. E aí aquilo que dá uma vergonha, um incômodo, que acontece de repente, faz parte. Numa constelação, se isso acontecesse, eu ia dizer, alguém está precisando despertar. O que isso causou em algum representante, ou seria um sinal para mim, como consteladora, de incluir um elemento ali, uma representação que possa trazer um olhar diferente para o que está sendo visto até aquele ponto. Então, quando a gente parte disso, de que tudo faz parte, a gente respira e fala, ok, vamos a partir daqui, né? Desse novo fato, dessa nova informação, a gente segue a partir daqui. Do que aconteceu. Você falou das ordens do amor, né? É ordens do amor, ordens, né? Do amor. São as leis 3 do amor. São 3 ordens ou 3 leis do amor, né? Você procura, aparece. Procura no Google, aparece. Que aí é o que você falou do faz parte, né? Que faz parte, que é a lei do pertencimento. Então, tudo pertence, né? Tudo faz parte. E aí falando desses incômodos, dessas questões, um despertador fora de hora, uma relação que é confusa para mim, que é complicada, uma pessoa que
que eu não me dou bem, relações de trabalho, que você fala assim, não é possível que isso é repetitivo, faz parte. Então, o nosso movimento para que a vida flua é incluir. Porque ou pode gerar uma questão quando a gente está excluindo algo ou quando a gente se sente excluído de algum grupo, porque o nosso instinto é fazer parte. Então, a primeira lei do amor, elas não existem uma ordem entre si, mas a primeira lei do amor que a gente fala do pertencimento é isso, tudo faz parte. Quando eu consigo incluir, quando eu me sinto incluída, tem mais leveza, traz movimento, traz fluidez. A segunda lei do amor é a hierarquia. Tudo existe uma ordem. Então, os meus pais vieram antes de mim. Antes dos meus pais serem os meus pais, eles tinham uma relação ou não, mas era um homem e uma mulher. E foi dali que eu surgi. Para que eu existisse, aí sim, junto comigo, junto com o filho, nasce um pai e uma mãe. É exatamente isso. Quando eu respeito essa ordem, né, de que antes de mim vieram os meus pais, e aí numa relação, numa família onde tem irmãos, existem a ordem dos irmãos, então assim, o meu irmão mais velho tem um lugar, a do meio tem um lugar, os irmãos que vieram antes e depois de mim, e nisso a gente inclui também os que não estão vivos, que tenha um aborto na família ou que tenha uma morte precoce, todos devem ser incluídos, porque todos fazem parte e todos têm um lugar. Então, se eu não olho, se eu não tenho esse olhar de que todos têm um lugar e um lugar específico, que aí é a hierarquia, né? O ter um lugar está muito relacionado ao pertencimento. Então, eu dou um lugar. O lugar certo é o da hierarquia. E aí, a terceira lei do amor é o equilíbrio entre dar e receber. É o quanto eu tenho disponível para aquilo e o quanto eu estou aberto para receber. Porque senão começa a ter uma relação de troca que não é funcional, que ela não é equilibrada. Então, relações amorosas, onde a gente vê um término, que a pessoa fala, eu dei a minha vida, eu fiz tudo pelo outro, acaba sendo muito forte. E se eu falo pra você, Vanessa, eu te dei tudo, e faço um movimento, geralmente quando a gente vai falar, o corpo diz muito. Eu quase avanço em cima da pessoa, quando eu falo, dei tudo. O outro, às vezes, impossibilitado de me dar em troca tudo que ele tem, ou impossibilitado ou por escolha, ele se afasta. E aí a relação perde força. Então, esse equilíbrio de ir percebendo o que é possível para mim, faz o que é possível. Hoje eu consigo. E aí a troca, o receber, também não necessariamente é aquilo que a gente determina, né? Eu não posso colocar que estou fazendo, não é uma barganha. Te dou isso e espero que você tenha isso para me devolver. É entender que a forma de troca é diferente. Algo que você tem está disponível para mim e algo que eu tenho está disponível para você. E essa relação ser mais equilibrada. Quando eu me sinto devedora da vida ou quando eu sinto que a vida me deve algo, existe um desequilíbrio, uma desarmonia ali. E aí, falando em constelação, que é o que me encanta os olhos, é justamente a possibilidade de quando eu penso nessas 3 leis do amor, para qualquer questão, eu não preciso estar numa constelação fazendo um movimento. Eu já consigo dar um olhar diferente para quando algo está me incomodando, se eu parar e respirar, eu falo, calma aí, o que está acontecendo aqui? Eu estou excluindo algo? Eu estou me sentindo excluída de algo que eu quero muito fazer parte? Eu estou sentindo que eu estou me entregando demais por algo que não está tendo retorno? Ou eu só estou fora do meu lugar? Porque às vezes eu estou fora do meu lugar. E aí quando eu não estou no meu lugar, eu estou ocupando o lugar de alguém. E o meu lugar ficou vazio. E aí isso gera uma reação em cadeia. E é por isso que às vezes a gente chama, né, o movimento da alma da constelação, eu estou constelando uma questão familiar, mas sou eu constelada olhando diferente. Eu não trago toda a minha família comigo, eu não trago a minha mãe do meu lado, eu trago energeticamente. Mas a partir do momento em que eu mudo a minha postura, meu comportamento, o meu olhar, vai impactar
nessa relação, porque eu não tenho como mudar de lugar. Se eu vou para um lugar que estava vazio, eu estou também cedendo para o outro a oportunidade dele ocupar o lugar dele. Então, muda, não tem como a gente falar assim. Não tem milagres, mas tem movimentos. Ficou mais longo, né? Isso eu nunca consigo.